e o noivo está às portas. Como noiva agora, abra o seu coração para o noivo. Se hoje as suas vestes precisam ser trocadas, se hoje as suas lamparinas precisam ser acesas, se hoje você que não sabe que é noiva, saiba que um preço foi pago por você. A igreja, se nós entendêssemos que o noivo pagou um preço por nós, se nós entendêssemos que nós não sabemos nem o dia, nem a hora, e Ele vem buscar uma noiva pronta, uma noiva adornada. Ah, Senhor, como noiva, nós nos colocamos aos Teus pés agora. Como noiva, nós nos rendemos à Tua presença agora, Senhor. Desperta em nós a urgência de estarmos preparados. Desperta em nós a urgência de estarmos adornados, prontos, esperando o Teu chamado, Senhor. Nós convidamos o noivo para esse momento. Nós convidamos o noivo para esse momento, Pai. Nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor venha falar o nosso coração. Nós pedimos que hoje nós venhamos sair daqui diferente de como nós chegamos. Nós queremos pedir que a Tua palavra encontre morada e nos transforme nessa manhã. Que todo espírito contrário bata em retirada deste lugar pelo nome de Jesus. Que todas as mentes deste lugar estejam cativas à presença do Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, noivo. E nós pedimos que o Senhor continue aqui conosco. Em o nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém. Vocês estão bem? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 14. João 14, do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Que diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Amém? Vocês podem sentar. Irmãos, hoje é o nosso último culto de missões de 2024, né? E durante todo esse ano, nós falamos muito sobre o chamado do Senhor para a nossa vida, sobre o nosso posicionamento, sobre a importância de entender que o nosso Deus é missionário e nós somos missionários também. E quando eu estava perguntando ao Senhor o que Ele queria falar para o nosso coração nessa manhã, Ele falou que nós sabemos que temos uma missão, sim, mas nós precisamos entender por que e para quem nós temos uma missão. Esse ano ele está acabando. Foi um ano em que o Senhor ele tratou muitas coisas em nossos corações. Foi um ano em que o Senhor nos despertou, nos levantou, nos reposicionou. Mas nós precisamos entender que nós somos uma noiva. E que se nós servirmos ao Senhor, nós fazemos porque nós somos uma noiva. Então, se você está aqui neste lugar, o Senhor ele quer dizer para você que não é para você correr em vão. Não é para você, nós que servimos aqui na casa do Senhor,
apenas servir e fazer tantas coisas para Ele, sem entender que nós precisamos ter a essência de noiva. Amém? Lá em 1 Coríntios 9, Paulo diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correis de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo, ele fala para nós nesse texto o seguinte, ele diz, os atletas, eles correm atrás de um prêmio, de uma coroa que é corruptível. Mas nós, a igreja do Senhor, nós corremos para um prêmio que é incorruptível, que é a coroa da vida. E ele diz o seguinte aqui, ele fala, olha, eu luto, mas não é dando murros no ar. Ou seja, a sua luta, a sua correria, o seu serviço não é aleatório, não é à toa, não é sem sentido, não é sem propósito. Você luta, você serve, você busca ao Senhor porque você é uma noiva. E na nossa caminhada nós esquecemos disso de uma forma muito fácil. Nós servimos ao Senhor, nós cumprimos o nosso chamado e de uma forma muito fácil a gente esquece qual é a essência da nossa missão. Por que nós temos uma missão? E hoje o Senhor, Ele quer nos despertar como noiva, amém? O tema que Ele nos deu foi a chama da espera. E talvez você olhe para mim e diga, pronto, agora ela vai pregar uma palavra bem avivalista. Mas a chama da espera que o Senhor quer falar para nós hoje é a chama da noiva que espera o noivo. Tem uma noiva aqui, igreja? Amém. Tem uma noiva esperando o Senhor? Amém? Amém. Irmãos, eu estava dando uma lida sobre João 14. E eu vi que João 14, quando o Senhor falou João 14... Ele falou para um público que era totalmente judeu. E quando eu comecei a ler, tentar entender qual era a relação do que o Senhor estava falando. Porque Jesus, ele gostava muito de usar elementos daquela época. Ele gostava muito de usar a realidade de um povo, para que a palavra ficasse mais clara. E nesse texto em específico, o Senhor, ele estava fazendo uma correlação com o casamento judaico. Como assim com o casamento judaico? Eu vou resumir e peço que vocês prestem atenção para a gente entender o resto do que o Senhor quer falar. O restante do que o Senhor quer falar. O casamento judaico, ele se dava de duas maneiras. A primeira maneira era o seguinte. O pai era quem escolhia a noiva. Era ele quem decidia tudo. O pai, ele procurava a noiva. Ele via qual era o endereço da noiva. Ele procurava saber quais os seus costumes, onde ela morava e qual o dote que teria que pagar. Porque se pagava um dote pela noiva. Então, quando o pai reunia todas essas informações, ele dizia, olha, filho, agora você vai lá. Você vai na casa da noiva e você vai pagar o dote. Então, o noivo, depois de saber de todas essas informações, ele ia na casa da noiva, ele entrava na casa da noiva e ele pagava o dote. Quando ele pagava o dote, ele assinava um documento que é como se fosse uma certidão de casamento. E esse documento, ele é chamado Ketubá. Para assinar o Ketubá, não era só o noivo. A noiva, ela tinha que querer. Às vezes a gente pensa que em todos os lugares naquela época, o casamento era arranjado e a noiva era obrigada. No casamento judeu, não. A noiva, ela tinha que querer assinar o Ketubá. Então, quando o noivo chegava na casa e ele pagava o dote e ele assinava o documento, a noiva também assinava o documento. Então, naquele momento, estava documentado que aquela noiva foi comprada pelo noivo. Ela agora pertencia a alguém, ela agora era propriedade de alguém. E nesse momento era a primeira parte do casamento. O noivo, ele não levava a noiva nesse momento. O que é que acontecia? A noiva permanecia na casa dos seus pais e o noivo voltava para a casa do pai. Mas a partir daí, as tarefas da noiva mudavam.
ela tinha novas obrigações. O que é que a noiva precisava fazer? O noivo não falava a hora que ele viria buscá-la. Ela tinha que estar pronta, preparada. As noivas do casamento judaico, elas dormiam pronta. Elas passavam 24 horas vestidas e adornadas, para quando o noivo chegasse, elas já irem com ele. E elas tinham uma tarefa. Elas pegavam uma candeia, e essa candeia precisava ficar acesa na janela do lado de fora da casa. E para permanecer acesa, elas tinham que manter o óleo naquela candeia. Era uma obrigação da noiva. O óleo não podia acabar, a candeia não podia apagar, e ela tinha que estar pronta. E todo mundo que passava na rua olhava para aquela casa e dizia: aqui tem uma noiva que assinou o Ketubá. E as pessoas celebravam, e as pessoas festejavam, batiam palmas, dançavam, porque elas sabiam que ali tinha uma noiva se preparando, esperando o noivo. Enquanto a noiva cumpria suas obrigações, o noivo na casa do pai, o que é que acontecia? Ele preparava a morada. No casamento judaico, o pai, ele entregava para o filho a sua parte da herança, o seu lote de terra, para que ele arasse a terra, para que ele plantasse e para que ele construísse a morada para a noiva. Então, quando a morada estava pronta, quando a terra já estava arada, já tinha plantado, o pai dizia: agora você vai lá e vai buscar a noiva. E o noivo, ele não avisava quando ia. Alguns noivos, eles iam com trombetas, eles iam com alaridos. E ao ouvir o som, a noiva sabia que o noivo chegou. E quando ele chegava para buscar a noiva, ele não entrava mais na casa, ele chamava da porta. E a noiva tinha que ir, ela tinha que estar pronta. Então a noiva só apagava a candeia e ela ia embora junto com o noivo. Se o noivo chegasse e ela ainda estivesse se trocando, se o noivo chegasse e a lamparina estivesse apagada, ele não ia levá-la. O casamento estava desfeito. Então, quando ela apagava a lamparina, que ela ia com o noivo, quem passasse naquela rua já ia saber: o noivo já veio buscá-la. E o noivo levava ela para a presença do pai. Quando ele chegava na casa do pai, o pai pegava a mão da noiva, pegava a mão do noivo, colocava por cima, colocava dele por cima e selava o casamento. Então o noivo pegava a sua noiva, levava lá para os aposentos, consumava o casamento e depois eles iam para as bodas para comemorar. E todo mundo louvava o noivo pela beleza da sua noiva. Você já conseguiu entender o que o Senhor nos falou em João 14? Você já conseguiu entender que o Senhor, ele veio até a casa da noiva? Salmos 115 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra foi dada aos homens. Então a terra é a casa da noiva. E o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mandou um noivo, o seu filho, para a casa da noiva, que somos nós, que é a humanidade. E ele falou: olha, vai acontecer o casamento, mas você vai lá e você precisa pagar o dote. E ele falou para o filho que o dote custaria sua própria vida. E ainda assim, o filho quis, ele veio e ele pagou o dote por mim e por você com a própria vida. Então ele veio para a terra, ele veio para a casa da noiva, ele entrou na casa porque ele foi nascido de mulher. Então ele entrou pela porta, ele nasceu de uma mulher, ele nasceu de uma virgem. E ele pagou o dote, a cruz foi o dote. A cruz foi o pagamento da nossa dívida. A cruz foi Jesus olhando para mim e para você e dizendo: olha, você pertence a mim. Eu comprei você. E muitas vezes nós caminhamos, nós servimos, nós andamos, nós falamos que temos um chamado. E nós não sabemos a quem nós pertencemos. Nós pertencemos a um noivo, igreja. Um noivo que pagou um preço por você. E talvez você esteja aqui e você esteja se sentindo abandonado, rejeitado, traído. Saiba que o noivo pagou um preço por você. Quando a gente para pensar nisso, eu sei que nós enfrentamos muitos problemas.
Mas quando a gente para pensar, o nosso Jesus, Ele abandonou a sua glória. Ele abandonou o seu trono e Ele veio para a nossa casa, uma casa tão bagunçada. Uma noiva tão imerecida desse dote. E Ele veio e Ele fez, não, eu vou pagar o preço por ela, porque ela é minha. E Jesus, Ele fez isso. Ele veio, Ele morreu, Ele assinou o Ketubá. Mas a pergunta que Ele nos faz hoje, eu assinei, você assinou? Você assinou, igreja? A noiva, ela não vai de forma alguma forçada. A noiva, ela não vai de forma alguma num casamento arranjado. Não. Ela precisa querer. Ela precisa dizer, eu vou, eu quero e eu vou assinar. E o Senhor, Ele nos falou, olha, eu fui para o Pai, eu paguei o preço, eu assinei o Ketubá, eu voltei para o Pai, eu estou preparando uma morada onde não tem choro, onde não tem dor, onde você vai passar a eternidade comigo, mas eu preciso que você esteja pronta quando eu voltar. Nós precisamos entender que nós somos uma igreja, que nós cantamos sobre a eternidade, que nós falamos sobre a eternidade, mas as nossas vestes precisam estar vestidas de eternidade. Não adianta a gente querer passar uma eternidade com o Senhor, se a nossa vida aqui como noiva não caminha conforme a eternidade. E o noivo, ele espera que nós façamos o nosso papel, porque o papel dele, ele fez. Amém, igreja? Quem aqui está disposta hoje a sair uma noiva diferente? Amém? Irmãos, mesmo quando o pecado entrou no mundo, Jesus, Deus, Cristo, Espírito Santo, Ele já tinha um plano de redenção. Se você parar para pensar, os anjos quando caíram, Cristo não moveu um dedo para redimi-los. Deus não moveu um dedo para redimi-los. Mas quando o homem pecou, o Senhor colocou em prática um plano da redenção. Imagina que privilégio o nosso. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Para o Senhor nos criar, a gente errar e Ele ainda fazer um plano de redenção para que a gente tenha um casamento com o noivo. E Ele fez isso. Ele fez esse plano de redenção. Ele pagou o dote por nós. E como eu tinha falado do casamento judaico, a noiva ela tem um papel muito importante. Muito importante. Ela precisa querer o noivo. Cristo, Ele pagou o dote pela noiva em público entre os céus e a terra. Ele morreu por nós. E nós precisamos também assinar esse documento em público. Como é que você assina esse documento? Romanos 10 já diz que se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Porque com o seu coração você crê pela justiça, mas com a sua boca você confessa a salvação. Então nós precisamos confessar, eu aceito, eu assino, eu quero esse noivo. E se você está aqui neste lugar e você diz, olha, eu nem lembro se eu assinei, eu nem lembro se eu disse sim. Hoje o Senhor quer que você saia daqui sabendo que você pertence a um noivo que pagou um preço por você. Não saia daqui sem dizer para o Senhor, sem confessar com a sua boca que você crê na salvação, que você crê que Cristo ressuscitou dos mortos e que você é a noiva dele. É com a nossa boca que nós precisamos confessar. Amém, igreja? E como toda noiva, nós sabemos que ela se prepara para esse dia. A roupa da noiva é uma roupa diferente de todos os outros convidados. Se você vê uma noiva chegando num casamento totalmente despreparada, imagina a cara do noivo. Imagina a cara dos convidados. Você já pensou? Nenhuma noiva quer esperar esse grande dia e chegar de qualquer jeito. Então o noivo ele espera que nós estejamos adornados. E a nossa essência de noiva, ela está no próprio Deus. Eu não tenho como ser uma noiva adornada, uma noiva pura, uma noiva limpa, se eu não tiver relacionamento com o noivo, porque é Ele que nos purifica. Sozinho, nós não fazemos boas escolhas. Sozinhos, nós não conseguimos. Mas hoje o nosso amigo Espírito Santo, ele fala para nós que com a ajuda dele, nós iremos nos tornar uma noiva santificada. Uma noiva que se prepara, que busca ao Senhor, que está pronta para quando Ele vir.
E nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo. Ele fala ao seu coração, Ele fala ao nosso coração. O problema é que quando nós passamos muito tempo sem conversar com alguém, eu passei anos sem conversar com alguém. Eu não conheço mais a voz dessa pessoa. Eu não sei mais como é a forma que ela fala comigo. Então hoje reate esse relacionamento com o Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo: olha, Espírito Santo, eu preciso que você me ensine a ser uma noiva pronta. Eu preciso conhecer a sua voz. Eu preciso entender que é você falando comigo. Abra o seu coração para o Espírito Santo. E eu digo para você, irmãos, essa palavra, ela sempre vem primeiro para quem está pregando. Quando eu comecei a preparar essa palavra, meu Deus, eu só conseguia dizer: Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque nós somos uma noiva que nos distraímos muito fácil. Nós somos uma noiva tão distraída que às vezes a sujeira está na ponta do vestido, você não viu. Aí a sujeira sobe, a sujeira vai para trás, a sujeira vai para a manga. Quando você vê, o vestido está podre e a gente não percebe. E o Espírito Santo hoje, Ele quer trocar as nossas vestes. Ele quer colocar óleo na nossa candeia. Ele quer reacender as candeias que estão apagadas, amém? Você quer? Esse amém foi fraco. Lembre que você tem que querer assinar o documento. Você quer? Amém, igreja, amém. O amém não foi para mim, não. Deixa eu ler para vocês o que o Senhor nos fala em Ezequiel 16, tá? Preste bastante atenção. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você. E você se tornou minha. Eu lhe dei banho com água e ao lavá-la, limpei o seu sangue e a perfumei. Pus-lhe um vestido bordado e sandálias de couro. Eu a vesti de linho fino e a cobri com roupas caras. Adornei-as com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno de seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Assim você foi adornada com ouro e prata. Suas roupas eram de linho fino, tecido caro e pano bordado. Sua comida era melhor, mel e azeite de oliva. Você se tornou muito linda e uma rainha. Sua fama espalhou-se entre as nações por sua beleza, porque o esplendor que eu lhe dera tornou perfeita a sua beleza. Palavra do soberano Senhor. Olha o que o Senhor fala para a sua igreja. Eu te encontrei nua, eu te encontrei suja, eu te encontrei despida, e eu te cobri, eu te amei, eu coloquei vestes novas em você. Eu te tornei linda e conhecida entre as nações. Você consegue sentir esse amor do noivo por você, igreja? Você consegue entender que amor é esse? Meu Deus, que amor é esse? Como é que o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele olha para nós, uma noiva. Qual é a qualificação que nós temos para ser noiva? E Ele olhou para nós e Ele disse: eu comprei você. Eu limpei você. Eu vesti você. E você agora é minha. E como nós temos retribuído ao nosso noivo? Como nós temos nos preparado para quando Ele vir nos buscar? Eu vi um vídeo esses dias que alguém me mandou, onde um pastor estava pregando e ele dizia que no casamento dele, ele pagou por 140 pessoas. E 40 pessoas não foram. E ele começou a falar que se as pessoas entendessem o preço que ele pagou pela presença delas, elas não teriam feito essa desfeita. Elas não teriam tornado esse momento especial como algo qualquer. Igreja, o preço do nosso dote foi o corpo, o sangue do nosso Deus. O preço do nosso dote foi a vida do nosso Jesus. E assim como esses convidados que não se preocupam com o momento do casamento, que não se preocupam com o preço, nós não podemos ser essa noiva. Nós não podemos ser essa noiva que se preocupa com o chamado, que se preocupa apenas com a missão. E o dono da missão, onde é que ele está?
E a essência da noiva, onde é que ela está? Hoje, nesse último culto de missões, o Senhor disse que Ele já lhe posicionou no seu chamado. Mas você precisa entender o seu papel de noiva. Amém? Nesse texto que nós lemos, o Senhor fala que nos vestiu com linho fino e nos cobriu com roupas caras. E eu fui entender por que o linho, por que usou essa metáfora do linho. E eu comecei a ler, e olha só as características do linho. O linho, ele é durável e forte. Ele resiste às traças, às sujeiras, às manchas. Ele resiste às altas temperaturas. E ele é muito fácil de ser amassado. Quando eu li sobre o linho, eu fiz, meu Deus, olha as vestes que o Senhor dá para sua noiva. Linho fino e puro. Irmãos, o linho, ele na sua essência, ele é valoroso. Se você olha para uma peça de linho, ela não é extravagante, mas o seu valor excede a sua aparência. E hoje o Senhor nos fala que as vestes da noiva é muito mais do que parecer, é ser. Se você olhar o linho, talvez alguém veja uma peça simples de linho. Mas as mulheres, principalmente, peças de linho são muito refinadas. São muito bonitas, são muito... É diferente uma peça de linho. Mas ela não é extravagante. Ela é discreta. Ela é simples, mas a sua essência tem muito valor. E o linho, ele dura. O linho, ele resiste a altas temperaturas. Olha as vestes que o Senhor quer colocar em nós, para que você persista até o fim e Ele te dê a coroa da vida. Vestes estas que vão sim resistir ao fogo, que vão sim resistir às tempestades, que vão sim resistir às tentações, porque o Espírito Santo nos ajuda. Essas são as vestes que o Senhor quer colocar em nós. E esse final sobre o linho que diz, ela é muito fácil de ser amassada. A igreja. Nós como noiva, precisamos entender que o Senhor, Ele vai nos dobrar sim. Ele vai nos amassar sim. Porque Ele precisa tirar de nós tudo aquilo que não condiz com a essência da noiva. Ele precisa colocar em nós a essência que é dele. Então Ele olha para a noiva, Ele lhe veste com a roupa de linho e Ele diz, olha, o teu coração precisa ser um coração ensinável. O teu coração precisa ser um coração quebrantado. O teu coração precisa ser um coração que se dobra diante da minha presença. Então não fuja do amassar do Senhor. Não adianta a gente correr atrás de coisas aqui na terra. Se quando Ele vir e nós formos ao encontro dEle, Ele falar, eu não te conheço. Então não fuja do amassar do Senhor aqui. Porque vai valer a pena e tem uma morada preparada para você. Amém, igreja? Nós falamos também que a noiva, ela mantém a candeia acesa. Isso muito me lembrou aquela parábola que nós já conhecemos das 10 virgens. As 10 eram noivas. As 10 estavam esperando o noivo. As 10 tinham a candeia e as 10 tinham óleo. A diferença é que 5 estavam com reserva e 5 não. 5 estavam preparadas e 5 estavam desleixadas. 5 estavam atentas e 5 estavam distraídas. 5 estavam prontas, vestidas e com a lamparina acesa até o dia que o noivo fosse chegar. E 5 estavam se confiando na lamparina das outras. Irmãos, pior do que não ter candeia é ter a candeia sem o azeite. Qual é a utilidade da candeia se ela não estiver acesa? Deus, Ele não chamou uma noiva para ser enfeite. Uma candeia apagada, ela é um enfeite no centro de mesa. E Ele não chamou você para ser um enfeite. Ele fala que você é luz do mundo. Ele fala que onde você passar, a luz precisa chegar, porque você é a luz. Então, em nome de Jesus, igreja, você não é enfeite. Você é uma lamparina que resplandece a luz do noivo, amém? Então, se a sua lamparina está acabando o azeite, hoje é amanhã de você aumentar o seu estoque. Hoje é amanhã de você reacender a lamparina que apagou. Nós não podemos deixar a nossa lamparina aqui e achar que quando o noivo vai chegar, ele vai entender as nossas desculpas de por que não colocamos o óleo nela. Então, no nome de Jesus, igreja, o óleo ele precisa ter. O azeite ele precisa ter.
E o Espírito Santo, ele nos ajuda nisso. Nós não estamos sozinhos nisso. Ele nos ajuda. Em Eclesiastes 9:8 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Irmãos, esse óleo, ele é posto no secreto. A noiva, quando colocava a candeia na janela, antes de colocar a candeia acesa na janela, dentro de casa ela já tinha colocado óleo. Não existe uma noiva que mantenha a sua candeia acesa se ela não tiver um secreto com o Senhor. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a manutenção do óleo da tua candeia? Como é que está a tua busca? Como é que está a tua entrega? Se hoje você abandonou o lugar do secreto, o Senhor te diz: ei, noiva, se não tiver o óleo do secreto, não vai adiantar tu levar uma candeia em público. Não vai adiantar. No nome de Jesus, igreja, o Senhor nos desperta hoje. Vida com Deus. Vida com o noivo, intimidade com o Senhor, busca com o Espírito Santo, renúncia, entrega sem reservas. É sem reservas. Não existe noiva pela metade. Ou você é noiva ou você não é. Você se compromete com alguém e você diz: vou aceitar o noivado, mas só de segunda a sexta, sábado e domingo acho que eu não vou querer não. Qual é o noivo que vai querer essa noiva? Nenhum. Ou você é noiva ou você não é. Ou a sua candeia está acesa, ou a sua candeia não está. Amém, igreja? E sabe uma coisa que o Senhor quer nos falar também? Que nem toda chama é a chama da espera. Talvez nós estejamos aqui com a nossa candeia acesa. Mas e essa chama? É um fogo de amor pelo Senhor? É um fogo que diz: sim, Senhor, eu me entrego, eu renuncio, a minha vida é sua, eu quero me preparar? Ou é um fogo de palha? Ou é um fogo que quando o louvor está aqui cantando, é um momento que eu me empolgo e eu vou cantar e eu vou adorar, mas quando eu saio daqui, quem é o noivo? Acabou, passou. Nem toda chama é a chama da espera. Mas em nome de Jesus, a nossa chama, ela será uma chama que não se apaga. Ela será uma chama que está pronta e esperando pelo noivo, queimando, acesa, iluminando. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos pedir ao Espírito Santo que essa nossa chama, ela seja de verdade. Que não seja emoção, que não seja movimentação, que não seja só grito. E olha, eu não estou falando sobre intensidade de adoração. Se jogue mesmo na presença do Senhor. Adore, levante as mãos. Adore ao Senhor com o seu corpo. Não é disso que eu estou falando. Mas a palavra do Senhor fala que muitas vezes nós louvamos com o lábio, mas o nosso coração está distante do Senhor. É sobre essa chama que Ele está nos falando. O Senhor não quer uma chama de fogo de palha. Ele quer a chama da noiva, que está acesa e pronta para o dia que Ele vem nos buscar. Irmãos, lá em Levítico 6:13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A obrigação de manter o fogo aceso é nossa. É nós que mantemos o fogo aceso. Lá em Apocalipse 19, João ele vai nos dizer: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia da boda do Cordeiro. Eu peço que você fique de pé. Hoje o Senhor ele nos dá duas escolhas como noiva. Ele quer trocar as nossas vestes. Ele quer reacender as lamparinas apagadas. Nós precisamos aproveitar que hoje Ele está nos dando tempo para isso. Porque quando Ele chegar, vão ter dois grupos de pessoas. Aquelas noivas que vão ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E aquelas noivas que irão ouvir: vinde bendito do meu reino, entra no gozo do teu Senhor. É isso que eu quero ouvir, igreja. É isso que você quer ouvir? Eu peço que você feche os seus olhos agora. Não olha para mim, não olha para o louvor. E eu peço que você diga: Espírito Santo, vê como estão as minhas vestes. Vê como está o meu coração. Vê como estão as minhas lamparinas. E eu te peço: misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Me torna uma noiva pronta.
me torna uma noiva adornada. O Senhor, Ele está aqui nesse lugar, igreja. E o Espírito Santo, Ele está olhando para o meu e para o seu coração. E como noivo apaixonado, Ele diz: noiva, noiva, eu quero te tornar pronta. Noiva, eu não vou te avisar quando eu vou voltar. O Senhor está dizendo: noiva, o Espírito Santo quer mudar as tuas vestes. Mas você precisa querer. Você precisa dizer: sim, noiva, eu assino o documento do casamento. Sim, noivo, eu vou estar pronta. Sim, noivo, está aqui a minha lamparina. E eu quero convidar você que entendeu que nós somos uma noiva e que nós precisamos estar em constante preparação. E eu quero te convidar para, junto comigo, nos prostrarmos aos pés do Senhor aqui no altar, como uma noiva. Como uma noiva que reconhece o dote que foi pago por mim e por você. Como uma noiva que diz: sim, Senhor, esse preço que eu não mereço. Esse preço que essa noiva não merece. Mas eu digo sim, eu assino o documento, Senhor.